está escrito assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. O versículo 2, eu quero que toda a igreja esteja comigo aqui ligado. Amém? Aleluia. E Eliseu disse que de ele fazer, disse que é o que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Toda a igreja numa só voz. 1, 2, 3. E Eliseu lhe disse que ele fazer, disse que é o que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aleluia. Pergunta para o seu irmão: o que você tem em casa nessa noite? Aleluia. Pode se sentar, irmão. Irmão, para mim, a palavra de Deus, ela é rica e vasta, e ela traz uma proporção muito grande. Para mim, falar desta mulher, a Bíblia não relata seu nome e não diz quem é esta mulher, mas eu sei que a Bíblia me dá o nome dessa mulher, porque no versículo 1 ela diz assim, aleluia, do capítulo 4: uma mulher das mulheres dos filhos do profeta, então o seu marido era profeta. Clamou Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, tu tens que temer o Senhor, e veio predador para levar os 2 filhos. Então era a mulher de profeta. Diga para o teu irmão que está do lado: é mulher de profeta. A Bíblia não relata qual é o nome do profeta, mas na 1 Reis, capítulo 17, aonde agora, irmãos, o profeta chamado Elias, porém aquele que um dia, na frente de Samaria, ali no rei Acabe, ele profetiza que em 3 anos e 6 meses não haveria orvalho nem água sobre a terra. Ser profeta hoje na terra, irmão, é profetizar aonde você mora e viver as profecias que você entregou. Aleluia, terra. Verdade. Agora Elias dá uma ordem, segundo a minha palavra, porque a primeira de Deus, segundo a minha palavra, não haverá orvalho em 3 anos e 6 meses sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. Porém, quem trabalhava para cá? Obadias, um dos profetas menores da Bíblia Sagrada, marido desta mulher. A Bíblia relata que esta mulher não tinha mais nada. Obadias orou
escondeu, para que não se corrompa e não se perca, Deus agora envia um roda-moinho e uma carruagem de fogo. Eliseu fala assim: olha, eu quero a sua capa. Elias diz assim: me disse coisa muito dura, será que você suportaria? Aleluia. E muitos pregadores usam essa passagem dizendo que Elias subiu numa carruagem de fogo. Não, a carruagem de fogo separou Elias de Eliseu. Elias subiu no roda-moinho, e a capa desce agora sobre Eliseu. O mesmo que profetizara naquela terra viveu as consequências da sua ordenança. É fácil ser profeta? Eliseu profetizou, Elias profetizou 3 anos seguintes. A Bíblia, eu estou enxugando o teu tempo, dizia que havia um rapaz, ele fala assim: vai lá, tá vendo? Aí ele lembra assim: eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão do homem, da batalha. Eu estou vendo uma nuvem do tamanho do homem, mas porque a distância era muito longa. É isso. Eu quero dizer logo nesta noite: Deus tem projeto longa distância, projeto no deserto que o homem e a mulher desconhece, mas nós, como nossa visão é curta, ainda entendida, limitada, não é a visão de Deus para com a sua igreja, mas Deus diz: pensa lá na frente, não pensa agora, tá com dor no pé, mas não sabe que o remédio é caminhar muito na minha presença. Agora o profeta passa o exercício e acaba para Eliseu. Eliseu agora pede a unção dobrada. É loucura, né? Jamais nós suportamos a nossa para pele dobrada. Eu sou mais doido aqui, de 7 vezes mais. Sou doido. Fui para um monte de terrível de 7 vezes a porção do braço da minha vida. Eu vou sair de lá, só parecia só um suco da mandioca, carregado. Mas eu vou falar uma coisa para você: aonde Deus mandou eu colocar a mão, eu vi milagre. Aleluia. Sabe o que está faltando hoje na terra? Profeta que tem amor à alma, tem profeta com amor no dinheiro, na conta bancária. Olha, você bate os membros aqui na tua igreja, gasto, leva meu DVD, meu CD, eu quero vender o livro da obra. Ei, irmão, eu tenho algo para dizer nesta noite: quem vive na obra é pedreiro. Eu vivo pela fé, eu vivo pela fé. Eita, é verdade, amado. Eu vivo pela fé, é Deus que me sustenta. Aleluia. A palavra diz que nunca haverá um justo mendigando por causa. Eita! Verdade. Eu vou estar desempregado, estou só com Jesus. Meu carro é 500, tá pago. Aleluia. Tá pago. Quem pagou? Eu vou pagar, não peço nada, não. Sabe o que é? Ele conhece o número da tua casa, ele conhece o telefone que você quer, ele sabe o que você mora. Quando Deus quer te abençoar, ele leva na tua porta. Não precisa correr atrás da bênção. A bênção que vai começar a correr atrás de você. Mas eu não entendi. Olha, meu marido, teu servo, tem o Senhor. Agora vem o credor, eu não tenho nada. Sabe o que é levar meus 2 filhos? Como forma de pagamento. A Bíblia não relata, mas a história diz que a quantia era muito grande. Levaria tempo para se pagar. Os filhos iam ficar de cabeça branca, ia perder o cabelo, caía os dentes, ia tudo emprestado, ia ter que pôr novo, e ainda não pagava dívida. Aí o profeta disse assim: mas o que você tem em casa? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é meus 2 filhos e um pouquinho de azeite na mão. Você me disse que não tinha nada. Tem azeite aí? Tem azeite aí? Aleluia. Eu quero entender que palavra avivamento é poder, cura, todos maravilha. E eu quero dizer que avivamento é a forma do Espírito Santo te levantar hoje nesse lugar. Mas para que você venha a ser levantado, Deus vai encher vaso de azeite.
deixa eu ver, ela deveria ser acolhida, trazida para perto do convívio. Quando o povo fizesse a 10ª parte de tudo aquilo para a casa do tesouro, eles podiam sobreviver e comer daqui. Irmão, já no Antigo Testamento, a viúva e o órfão eram desprezados. Aleluia. E veio o vendedor agora que quer levar meus 2 filhos como forma de pagamento. Não tem nada, levanta os filhos. Acaba-se o sonho dessa mulher que seu marido morre. Eles ficam lá, a saudade bate e fica só no pensamento a existência de Obadias e marido. Muitas mulheres aqui até são viúvas, outras não. Mas eu quero entender que se voltar a coluna, a casa dá uma mexida, dá uma estruturada. Essa mulher já estava balançando. Agora veio o vendedor e falou assim: ó, o único jeito agora, para essa dívida ser paga, eu levar os seus 2 filhos como forma de pagamento. Acabou a felicidade dela, perdeu o esposo, não pode ter mais filho, que a idade já é avançada. Seus 2 filhos de colher da série alegria para os netos, o credor já está querendo levar. Então eu quero dizer que ela está sempre, não tem nenhuma função de vida mais, ela já morreu. Espiritualmente ela está morta. Ela não mora, não tem visão mais. Não vê sua família crescer. Ela vê sua família agora sendo diminuída, porque agora se levar acabou. Eu não vou ter neto. A genealogia do meu marido acabou agora. E ela começa a negar o profeta. E o profeta pergunta: o que você tem, cara? Eu não tenho nada. Porque se eu tivesse, eu já tinha pagado. Se eu tivesse, eu já tinha salvado a vida. E Deus resolveu. Aleluia. Então ela disse: Eliseu, vai e pede emprestado a todos os teus vizinhos vazias não pouco. Agora que eu estou mais forte. Feche teus olhos agora. Imagina a rua que você mora. Começa a andar agora pedindo vazio emprestado. Não é para pedir só para aquele que te ama. Vai na casa daquele também que te odeia. Isso. Vai lá. De repente, vai haver milagres, você não está entendendo. Se você estiver dando um testemunho, ele vai emprestar vazia, e você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Isso, começa a contemplar agora, começa a imaginar isso. Já não dá mais para trazer o carrinho de mão, já vou ter que alugar a perua do seu Zé. Isso, já não dá mais a perua, já vou ter que passar para o caminhão. Isso, sabe o que eu quero entender nesta noite? A quantidade de vazia que você conseguir arrecadar para colocar dentro da sua casa será o tamanho do milagre
vasilha emprestada. Então entra agora e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver, e põe a parte que estiver. Eita. Começa agora a deitar o azeite sobre a vasilha, e começa a encher. Eu quero introduzir agora e trazer de uma forma figurativa, para que a igreja entenda um quarto vazio, e as vasilhas iam se enchendo e colocando uma em cima da outra. Aleluia. E não era pouca, era muita. Não era pouca vasilha, era muita. Aleluia. E ela foi empilhando, e ela foi colocando. Daqui a pouco chega um dos filhos e diz assim: mãezinha, parou, não tem mais vasilha. Cessa seu azeite naquele momento. Cessa seu azeite naquele momento. As vasilhas que estão cheias estão colocadas à parte. Ei, vai, quero trazer a revelação do versículo nesta noite. O que Deus tem para fazer na minha e na tua vida, irmão, não é de porta escancarada. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. O que Deus vai fazer na tua casa, Satanás nenhum precisa saber. Ei, do salmista, no Salmo 23, verso 5: prepara uma mesa perante os meus adversários, unge a minha cabeça com azeite, e o meu cálice transbordará. Deus não vai matar o teu inimigo. Deus vai preparar uma mesa, Ele vai compartilhar com você. Ei, igreja, ei, aquele que está a te apontar, aquele que estava a te acusar, dizendo que é teu Deus, ei, aquele que estava te humilhando, nesta noite, toma posse do milagre. O azeite vai descer sobre a tua vida. Alabargue a sua eterna. Domingo mundial. Sabe o que Deus manda dizer nesta noite? Tem vasilha tampada, tem vasilha que não está querendo receber azeite, tem vasilha se parando no meio do caminho. Deus manda dizer: tem pedido, pedir, dá expulsar. Então usa tudo aquilo que eu coloquei na tua mão. Ei, não fica admirando o tempo nem a nuvem, porque aquele que olha para o tempo não semeia, e aquele que olha para a nuvem não cega nada. Deus manda dizer nesta noite que a chuva de bênção vai descer, mas primeiro você tem que deixar o azeite se derramar. Azeite naquele tempo era coisa preciosa. Ungir-se rei sacerdote, alabaço. Azeite bom também para a pele. Princesas tomavam banho de azeite. Aleluia. A Bíblia relata que azeite era uma especiaria muito cara. Deus não coloca nada que não presta na sua cabeça. Deus não coloca nada que não presta na sua cabeça. O azeite que está descendo é quente, irmão. Eu posso olhar agora pelos olhos da fé. Tem gente sendo renovada espiritualmente. Tem gente que caiu, irmão, vou te falar para você. Daqui naqueles meninos andando de bicicleta, não sabe como bater, nem cachorro tocar com mudança. Está perdido, perdeu a fé. Ei, tem que continuar acreditando, porque Deus te chamou e Ele veio para cumprir. Deus não começa nada pela metade e para, Ele termina. Aleluia. Então, porém, fecha a porta. Talvez alguém está querendo olhar o teu milagre. O teu milagre não é para você ir contemplado por ninguém, é para vocês contemplar vocês mesmos. Deus está falando com o crente nesta noite. Está precisando de milagre, mas fecha a porta. Fecha a porta. Aí o filho diz: acabou a vasilha, acabou e o azeite parou. A Bíblia não fala, mas eu quero dar uma tradução aqui tremenda que Deus me passou. O azeite parou, mas não secou o azeite da botija. Ainda tinha azeite. A palavra diz aqui: partiu, pois, eles e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles traziam as vasilhas, e elas enchiam, colocavam a parte. E sucedeu que cheia quando vasilhas muitas, e disse o filho: dás-me ainda vasilha. Porém um deles disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. O azeite que brigava, acabou a vasilha e parou, mas a mesma quantidade ficou na botija. Lavaçou. Milagre de Deus não se explica, começa a viver. Talvez alguém possa dizer: mas não podia acabar o azeite da botija
e parar no vaso, não, sabe por quê? Porque Deus fez milagre na botija, não fez no vaso. Deus vai começar a fazer milagre no vaso quando ele recebeu o azeite. Aleluia, Pai. E Deus também não deposita vaso, azeite em vaso de qualquer jeito. Primeiro ele limpa, purifica e depois ele deita azeite. Aleluia. Verdade, Pai. Parou. Ninguém mais tem, não tem nenhuma vasilhinha pequena. Mas tem uma tampinha, nada. Então parou. Ele olhou, continuou a mesma coisa. Quem conseguiu arrumar mais de 10 vasilhas? Levanta a mão. Meu irmão, você conseguiu uma vasilha que você mora? Jesus, misericórdia. Aleluia. Conseguiu umas 50 vasilhas que você mora? Glória a Deus. 60 vasilhas para levar para casa. Aleluia. Deus vai mandar dizer esta noite. Ele quer ver o seu testemunho. Que ele quer derramar azeite sobre as vasilhas. Nós temos que entender o mistério. Quando eu mandei vocês fechar o olho para sair em casa, pedindo vasilha emprestada, a palavra diz que essa mulher tinha um bom testemunho, porque ela trouxe muitas. Não pouco, foi muitas. Segundo a palavra do profeta Eliseu, não pega pouca, muito. Sabe por quê? Porque o teu milagre não vai ser em pouco, não. Vai ser em muito. Deus vai fazer milagre no muito, não é no pouco. No pouco que a gente está vivendo. Aleluia. No versículo 7, enquanto veio ela e fez saber o nome de Deus, e disse: Ele falou assim: pega, abate, vende, paga a tua dívida. Aleluia. Eu não sei você, mas eu quero viver disso aqui. Vai ver o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivem do resto. Se vai viver do resto, é ser um amigo empresário que vai ser contigo. Para viver do resto, é ser um amigo empresário que quero viver isso hoje. Sabe por quê? Porque era muitas vasilhas. Eu creio que 2 vasilhas pagavam a dívida. Porque a especiaria é muito cara. O próprio homem que foi buscar os filhos com forma de pagamento, acabou o seu azeite. Sabe onde ele teve que comprar? Ele teve que descer até a casa da mulher do profeta. Uma mulher que passava no estágio de humilhação, uma mulher que era apontada, uma mulher que já estava ali, para que o Deus dela não fazia mais nada, ela estava tida na redondeza que ela morava, há dia que o Deus não responde às suas orações. Ela passa. Mas aí Deus tira ela do anonimato, escreve uma nova história. Eu vejo uma mulher agora sendo humilhada, aonde agora Satanás tenta levar teus filhos como forma de pagamento, destruir a tua vida, a tua felicidade. A própria palavra diz que em Deuteronômio 28 diz que Deus chamou a cabeça e não cortava. Uma mulher que estava no momento de humilhação começa a ser exaltada. Ela começa a passar o plano espiritual, uma mulher cheia da presença de Deus, porque quem tem azeite em casa tem cheio da presença de Deus. Não só em casa, mas tem que estar na vida também. E ela começa agora a viver do resto. Quem quer viver do resto dessa noite de Deus? Eu sei que Deus tem melhor para mim e para você. Mas aqui na segunda Reis, capítulo 4, ele diz que essa mulher vai viver do resto. E entre Gênesis e Apocalipse não se fala mais que essa mulher não negou nenhum profeta ao caminho. Nem ela esqueceu da marido. Até ninguém esquece. Mas Deus tinha que fazer o milagre, sabe por quê? Porque senão, sabe quem é esse vergonha? É a mulher do profeta. Você está achando que Deus estava preocupado com ela, com os filhos? Não. Deus estava preocupado com o nome do profeta. Deus move o céu e a terra por causa do profeta. A palavra diz que muitos ainda entendem a analisar em profecia, não matarem os meus profetas. O que está muito acontecendo hoje, irmão, são profetas morrendo espiritualmente. Eu conheço mais ou menos uns 4. Tenho lutado, tenho orado pela vida dele, tem vezes que Deus se restaurar. O azeite está descendo. Alavaço. Levanta a mão quem quer viver do resto desta noite. Alguém pode
Mas esse resto eu quero viver. Alava Senhor. Irmão, você não sabe a minha vida, você não sabe a minha. Deus tratou no meu ego, Deus me quebrou. Sabe por quê? Porque eu não aceitava que ninguém me desse nada. Eu achava que eu era autossuficiente a ter tudo aquilo que eu queria. Deus tratou comigo. Você sabe que muitas vezes eu e você somos abençoados por causa do nosso ego. O pior inimigo da nossa vida não é Satanás, é o nosso ego. Essa mulher não quis saber o que ia acontecer na vida dela. Ela passou por cima do ego e disse assim: olha, o meu marido, o teu profeta, serviu o Senhor, temia o Senhor, ele morreu, agora minha vida agora acabou. O credor veio e quer levar meus filhos. E eu não quero saber, eu quero uma solução. Mas o que você tem em casa para oferecer? Eu não tenho nada, eu tenho uma boquinha de azeite. Tá bom, já espera. Para Deus fazer milagre, não precisa muita coisa. Para Deus fazer milagre não precisa muita coisa. Deus no copo d'água faz um furacão, faz um tsunami, um Catarina. Deus é Deus. Tem gente que está esperando que Deus vai fazer milagre numa montanha de bênção. Não, Deus primeiro quer me capacitar. Deus primeiro quer dar aquilo que a mentira não vê. Deus não quer se tocar de bênção porque talvez você morra a cabeça. Essa mulher aprendeu a ter intimidade com aquilo que Deus tinha entregado para ela. Mesmo nas suas desolações, mesmo na sua chorando pela morte do seu esposo, ela acreditou e ela sabia que Deus não ia desamparar. Talvez a vizinha da igreja tirou a vassoura dela e disse assim: não era profeta? Deus usava, revelava, fazia isso aqui, morreu, deixou você amigo. É bom o que está acontecendo hoje em dia. Muitos profetas estão morrendo a mim. Profeta é uma coisa, agora profetar é outra. Profeta mesmo, que paga um desse na terra pelas almas. Nós temos que ganhar alma para o reino. Tem gente que quer ganhar alma para o bolso. O bolso só ganha é dinheiro. Dinheiro não leva ninguém para o céu. Amém? Meu Deus. O vassoura de terra. Vamos levantar em nome de Jesus. Eu estava antes. Aleluia. São obedientes, mas amanhã depois não volta. Aleluia. Eu quero agradecer, viu? A vida do pastor José, pastor Roberto. Fiquei muito contente, está chique, moderno. Já tem tudo aí já. Aleluia. Então vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Glória a Deus. Se eu sou profeta de Deus, eu vou te entregar para a profecia agora. Olha aqui. Deus vai incomodar quem tem muito para te abençoar. Toma, receba aí. Aleluia. O bispo da você quer. Nem muito terapêutico. Se for muito liso, não escolhe. Amém? Receba. Tá? Deus tem se agradado. Está entendendo? A mão dele anda lá passar. Eu não sei, Deus vai falar com você na madrugada. Não é resposta. Está entendendo? Deus manda dizer, continua, lá vai, como deve andar lá passar. Ó, quando eu estava ali no propósito, Daniel clamando 21 dias, o príncipe da Pérsia se colocou a dar a passo. Manda dizer ao Espírito Santo de Deus, tem se colocado alguém no caminho, bloqueando a mundo que anda lá passar, e deixa o Senhor, eu mandando Miguel, anjo de guerra, Anagaço, dá uma ordem ao anjo ao teu respeito. Eu vejo uma providência, mundo que anda lá, uma viagem, mundo que anda lá, Aleluia. vai voltar, Anagaço, viajar, vai fazer algo, não tem dinheiro para fazer. Aleluia, Deus. Será que vai ficar? Melhor ficar em casa. Deus abençoar lá. Não sei. Talvez nem a terra que vocês sempre vão ficar. Deus muda o trajeto. Está entendendo? Deus muda o trajeto. Receba da parte do Senhor. Amém? Oh Deus, maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Quem está recebendo a azeite? Glória a Deus, aleluia.
demais pelo seu vaso, seu esposo. Está entendendo? Eu via Deus falando assim, quando ele falava de vaso com azeite, ele falava que o teu vaso estava preparado, está entendendo? E o vaso dele estava só começando a vaso sobre a terra. Ele tem desanimado de muitas coisas que têm acontecido. Ouve, agora eu falo. Jesus. Está certo, não tem preferência. Não concordância das coisas. Está certo? Está certo? Na graça de Deus. Deus manda dizer que vai jogar por terra. Não sei se está trabalhando, mas se fizer a vontade de Deus, tira o trabalho e vai fazer a obra, para aprender a obedecer. Amém? Aleluia. Mas aí, pastor, eu vou morrer de fome. Deus cuida. Está cuidando de mim agora, não é você? O que eu sou diferente de você? Nada. Amém? Aleluia, é verdade. Não sou diferente de ninguém aqui, não. Se não é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, estava se consumindo. Verdade. Glória a Deus. Amém? Deus maravilhoso. Pastor José, vem louvar o Senhor em nome de Jesus. Que nome? Jota Neto. Aleluia. Quem recebeu a cura pela divina revelação, irmão, toma posse do milagre, irmão. Toma posse do milagre. Irmão, eu já vi em outro lugar, e o pastor falou assim, você está pulando nem pipoca, eu já vi em outra ministração, que Deus abençoe a nossa vida. Só hoje foi cancelado, em glória a Deus. Mas eu tinha que estar aqui, estava devendo aqui a visita. E esses pombinhos aí, esse casal novo, quero saber, Jeová, e a semente? Não, agora não, eu quero mobiliar minha casa, eu quero fazer isso. Oh, meu Deus, se quiser fazer um milagre, não vai ter quem me segure. Está entendendo? É tempo da nossa. Eu vejo o Senhor visitar vocês. Um propósito. Vocês estão olhando de madrugada? Não, fala sério. Não, né? Comece. Sabe por quê? Porque Deus vai começar a desenvelar a história da vida de vocês. Nossa, eu vejo vocês caminhando de uma vida. Está entendendo? Dá para isso. Creia, não deixa o será entrar na vida de vocês. Está entendendo? Será que vai dar? Não, já está dando certo. Porque vocês são filhos do rei. E filhos do rei são príncipe e princesa. Receba a herança de Deus sobre a vida. Aleluia. Meu irmão, tem algo forte. Eu quero contar um testemunho que lá, onde eu dirigi a igreja, tinha uma mulher, há 6 anos ela não podia ter filho. O marido já estava querendo ir embora. Eu falei, vou orar pela sua vida, querida. Quando eu orei pela vida dela, Deus me dava a revelação. Nas trompas dela tinha um demônio alojado. Eu repreendei em nome de Jesus. O demônio caiu por terra. Passaram 15 dias, ela foi dar o testemunho. Ela estava grávida. Está grávida, não estava, está grávida. Ela honra a glória de Deus. Eu falei assim, vai lá, irmão, no médico, vai fazer exame, porque aqui é tudo no exame. Aleluia. Quando eu disse que a minha esposa morreu, eu tenho todos os exames, irmão. A medicina arrumou tanta doença, mas nenhuma dela. Passou o médico, não tem nada. Deus falou que um dia ia colocar uma coisa, ia ressuscitar. Deus cumpriu. Minha irmã Batista, eu falo irmã porque eu tenho uma intimidade. Ela me conhece, ela sabe que eu sou doido mesmo. No mundo eu cheirava a cola e comia tanto para ficar melhor. Para Deus eu sou da mesma forma. Para Deus tem que ser da mesma forma. Deus não quer mudar. Deus quer te chamar da forma que você está. Só quer mudar para que você venha fazer a obra. Aleluia. E amanhã, deixa eu ver. Chega amanhã. Oi, glória a Deus. Rafael. Missionário. É que você não levou um pisão no pé e quase minha mãe explodiu. Você tá nascida, né? Você não pegou o rojão, não, né? Mas tá bom. Eu peguei o rojão. Né, Marcelo? Mas Deus é fiel, né? Glória a Deus. Agora ninguém nascida, né? Eu glorifico a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem
na resposta. Você que está voltando aqui, você está grávida, né? Você é? Não, vem cá. Jesus, eu vou negócio aqui. Vem cá. Você é casada? Não está grávida? Não está. Ela pastor olha na maneira dele. Isso. Quando você estava lá, eu vi os seus olhos. Está entendendo? Deus entrando na tua corda. Está entendendo? Repreendendo um mal. Está entendendo? Nossa, presta atenção. Eu vou colocar o dedo. Se começar a queimar, queimou. Senhor, toca agora. Tudo aquilo que estou apontando agora. Isso. Começa a queimar. Começa a queimar. Isso, vai sentindo a mão. Agora, Senhor, vai anestesiando tudo. Tudo. Aleluia, Deus. Deixa eu. Oh, Fortinho. Sabe isso? Deus está operando a visita dela. Deus está colocando no lugar. Ele está usando o óculos para enxergar. Eu via os olhos dela olhando assim, lá para cá. E Deus falou assim: ó, foi eu colocar no lugar. Vou trabalhar no globo ocular dela. Vou centralizar. Havia no eixo do globo ocular uma diferença de 2 graus a cada lado. A súbia, somando tudo. Ela tem dificuldade na visão. Deus hoje disse que Ele vai curar. E o
Deus mandou e eu vou fazer. E aí você vai voltar. Aqui, é aqui. Eu vou pedir para os pastores que estão me ajudando a funcionar. Pedir para a igreja ficar de pé, amém? Levanta suas mãos. Irmãos, é hora de você agora só fazer o quê? Fazer o que eles fazem por vocês. Abençoa a tua vida. Agora eu vou vocês abençoar a tua vida. Está entendendo? A palavra o Espírito Santo de Deus manda dizer que eles precisam receber bênção. Eles precisam receber bênção que está aqui. Eles têm se doado, têm se colocado na brecha, a daga sólida, para que vocês estejam aqui glorificando, exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso. Ai, o meu pastor é super pastor, a minha pastora é uma super pastora. Ei, nada disso, somos carne e osso, somos dependentes, somos frágeis. E muitas vezes, amado, eles preferem que a palavra bata neles antes de jeito de vocês, para que vocês não se entristeçam e não morram na fé. Por eles e para eles, o Senhor derrama a graça e a misericórdia. Amém? Levanta seus mãos, soberano Deus e eterno. Está aqui, Senhor, aquele que o Senhor instituiu na terra, para a profeta, Senhor, pastor e pastor da tua obra. Pai, a missão dele, Senhor, é apacentar e cuidar, Senhor. Mas não sabe, Senhor, aqueles que são apacentados, Senhor, que eles precisam também ser apacentados. Pai, o Senhor é o pastor dos pastores, apacenta aqueles que estão no seu rebanho, meu Deus. Derrama a graça, pega no teu colo, Pai, cura esse pedido, começa a derramar o rebote neste lugar, Senhor. Depois que venha a ser uma nova consolação, a dedicação do teu ministério, eu te derramo a porta, derrama a nova sua como a glória do teu poder para isso. Eu já posso sentir, eu já posso sentir o teu poder para exaltar. Eu já posso sentir a graça do Espírito Santo. Toma na tua mão, Senhor, derrama azeite. A palavra foi pregada que azeite está descendo sobre o altar. Meu Deus, a tua palavra diz em Levítico 6, versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Então, nesta noite, seja o cumprimento da tua palavra. É isso que eu peço e eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Só quero falar rapidinho ao café da igreja que testificar que o pastor pregou para mim, aleluias, que eu fiz o propósito de 21 dias na madrugada. Meu Deus. Aleluias. Meu Deus. E algumas pessoas sabiam fazer presbítero, meu esposo, aleluias. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor já começou a trabalhar nesse propósito. Aleluia! Verdade, Pai. E agora tem sido travado, mas eu creio que em nome do Senhor Jesus Glória! a ser dissipado todas as trevas em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia. Eu tomo posse dessa noite. Aleluia. Tomo posse, igreja, em nome de Jesus. Leve essa unção, leve esse azeite para a tua casa, para a tua família. Profetize. Que venha sair, sabe, palavras de bênção, não de maldição das nossas bocas, na nossa casa, os nossos filhos. Vamos abençoar em nome de Jesus. Tem muito crente que pensa na boca para o inimigo. Empresta a tua boca para o Espírito Santo. Aleluia. Chama as coisas. Palavra de Deus na tua vida, amados. Eu agradeço pela vida de cada um de vocês. Aleluia. A vida do pastor Marco Antônio. Aleluia. Está sempre conosco aí. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amado? Amém. Glória a Deus. Derrama, teu irmão, vamos fazer oração de agradecimento. Eu quero que o pastor Valdete faça essa oração.